Olá! Hoje a gente vai mergulhar num daqueles pontos de interrogação gigantes da história, sabe? Qual seria? O que Jesus Cristo andou fazendo entre os 12 anos, quando ele impressionou lá no templo, e os 30, mais ou menos, quando começou o ministério público dele. Ah, sim. Os famosos anos perdidos. Exato. Porque os evangelhos que a gente conhece, né, Mateus, Marcos, Lucas, João, eles são as fontes principais, claro. Sem dúvida. Mas eles dão um salto aí de quase 2 décadas. Fica um vazio. É verdade. Então nossa conversa aqui hoje é para investigar um pouco esse período silencioso, sabe? As perguntas que surgem, as teorias. As hipóteses que tentam preencher essa lacuna. Isso. Com base no material que a gente analisou. Ok, então, vamos tentar desenrolar essa história. O ponto de partida é justamente isso. Esse silêncio nos evangelhos. Eles focam muito na mensagem, nos milagres, paixão, ressurreição. E é o cerne da mensagem cristã, né? Claro. Mas da juventude mesmo, a única cena que a gente tem tá lá em Lucas, né? O menino de 12 anos debatendo no templo, em Jerusalém. Mostrando uma sabedoria bem comum para a idade. Exatamente. E depois disso, silêncio total por quase 18 anos. Aí fica a pergunta, por que esse vácuo todo? É a grande questão. Será que os evangelistas acharam que esses anos, sei lá, não eram tão relevantes para a mensagem principal, para a missão messiânica? Ou talvez simplesmente não tivessem tantos registros detalhados circulando entre os primeiros cristãos sobre essa fase. Pode ser isso também. E olha, essa ausência de informação, isso desde muito cedo acabou alimentando uma curiosidade imensa, né? Imagino que sim. E isso a gente vê no surgimento de vários textos, os chamados apócrifos. Ah, aqueles que não entraram na Bíblia oficial. Exato. Escritos que não foram incluídos no cânon, mas que tentavam justamente preencher essas lacunas da vida de Jesus. Que tipo de textos são esses? Bom, tem exemplos como o Evangelho da Infância de Tomé, que descreve os milagres meio fantasiosos da juventude dele, sabe? Ou o Evangelho de Tiago, que foca mais em detalhes da família. E tem também textos de tradições gnósticas, que sugerem uns ensinamentos secretos nesse período. Entendi. O que é fascinante aqui é importante dizer que eles não são canônicos para a maioria das igrejas, claro. Certo. Mas eles mostram como esse fascínio pelos anos ocultos é antigo. E provavelmente misturam lendas, folclore e, quem sabe, talvez algum eco distante de tradição oral. E essa busca por respostas não ficou só nos textos antigos, né? As especulações sobre viagens longas nesse período ganharam muita força também. Ah, sim, com certeza. Tem aquelas ideias bem conhecidas. Que ele teria voltado ao Egito, não só na fuga da infância, mas depois para estudar com sábios por lá. Sim, essa é uma delas. Ou aquela teoria, muito forte em alguns círculos mais esotéricos, de viagens para a Índia, contato com hinduísmo, budismo. Isso. E até Grécia, Roma, para absorver filosofia. São cenários bem interessantes, né? Mas aqui é onde fica realmente interessante separar a especulação da evidência. Precisamente. Porque, assim, do ponto de vista histórico mesmo, falta comprovação sólida para essas viagens todas. Não tem documento, não tem registro arqueológico. Nada conclusivo. Se a gente conectar isso ao que sabemos com mais segurança, o quadro é outro. Jesus cresceu em Nazaré, na Galileia. Um contexto judaico. Exatamente, numa família judaica observante. Ele recebeu, sem dúvida nenhuma, uma educação religiosa muito profunda dentro do judaísmo. O domínio dele da Torá, dos profetas, isso está claro nos ensinamentos depois. E aprendeu um ofício, né? Carpinteiro com José. Sim, essa base judaica é o alicerce que a gente pode afirmar com mais certeza. A questão que fica é como, a partir desse contexto, ele desenvolveu aquela profundidade, aquela universalidade tão marcante da mensagem dele. Sugere uma maturação interna muito grande. Extraordinária, eu diria. Que não depende necessariamente dessas viagens hipotéticas para ter acontecido, entende? Entendo. E, claro, tem um ambiente familiar também. A gente não pode subestimar isso. De jeito nenhum. A fé, a devoção de Maria, de José, isso deve ter sido uma influência muito forte na formação dele, na compreensão de Deus, talvez até da própria missão. Com certeza. E isso nos leva a pensar sobre o próprio significado desse silêncio nos evangelhos canônicos. Como assim? Talvez não seja só uma falta de informação, entende? Talvez tenha um propósito aí.
A gente pode até fazer um paralelo com outras figuras bíblicas. Tipo quem? Pensa em Moisés. Passou décadas no deserto, né? Num aparente anonimato, cuidando de ovelhas, antes de liderar o êxodo. Verdade. Um longo período de afastamento. Exato. Será que esses anos ocultos de Jesus não foram um período assim? Necessário, sabe? De preparação interior, de aprendizado, de conexão profunda com a vocação dele, mas longe dos holofotes? Uma gestação interna. Isso. O silêncio, nesse caso, convida a gente a refletir sobre a importância desse tempo de preparo antes das grandes realizações, das manifestações espirituais mais potentes. Levanta uma questão importante, né? Sem dúvida. Então, o que tudo isso significa? Onde a gente chega com isso? Bom, Fica claro que esses anos perdidos, eles continuam sendo um campo aberto, né? Cheio de mistério. continua um mistério, sim. O silêncio dos evangelhos é um fato. As teorias são muitas, variadas, Algumas bem criativas. mas as certezas históricas sobre esse período específico são poucas. Bem poucas. Exato. Agora, o que é indiscutível, né? É o impacto gigantesco que a figura dele e a mensagem tiveram no mundo a partir do momento em que ele começou o ministério. Ah, isso sim. Isso está muito bem documentado e continua ressoando até hoje. Pois é, e esse desejo de preencher as lacunas, de saber cada detalhe, ele é super compreensível, né? Reflete essa nossa busca humana por conhecer figuras que marcaram a história. Queremos o quadro completo. Exato. Mas, no fim das contas, o núcleo da mensagem que é atribuído a Jesus, sobre compaixão, sobre transformação, esperança, amor, isso foi transmitido. E é isso que define a relevância dele, né? Para além dos detalhes biográficos que a gente não conhece. Essencial ficou. O essencial ficou. E fica aqui, talvez, uma provocação para a gente pensar um pouco mais. Manda. Independentemente da realidade histórica exata desses anos. Como a própria ideia de um longo período de preparação silencioso, sabe? Invisível para o mundo, como isso dialoga com a nossa percepção sobre desenvolvimento. Interessante. Seja o amadurecimento de grandes ideias ou de projetos importantes, ou até mesmo o nosso próprio crescimento pessoal, que muitas vezes acontece longe dos holofotes, né? Bem antes de se mostrar para o mundo. Fica aí para refletir.